Bom, vamos lá, pessoal. Vamos de mais questões aí de arquivologia, Instituto AOCP. Entre os métodos de classificação de documentos arquivísticos consolidados pela arquivística, qual atende melhor às características orgânicas de arquivo? Características orgânicas. Orgânico está relacionado à atividade. E a única que vai estar falando de atividade também é a funcional. Tá? Método por assunto é assunto, estrutural, né? Alfabético, não faz sentido, e o Sondex também não. Então, funcional. Para mim, o que veio à minha mente é, o que eu associei? Eu associei que está falando de organicidade, orgânico do arquivo. E o único que tem a ver é o funcional, que também trabalha com atividade. Orgânico, na minha cabeça, remete à atividade. E o único método aí que remete à atividade é o funcional. Beleza? A teoria arquivística que passa a ser considerada ciência a partir da publicação, em 1841, de uma circular do Arquivo Nacional Francês, assinada por Nathalie de não sei o que lá. Nessa circular foi anunciado o princípio da proveniência. Veja que a banca gosta desse princípio, que é basilar não apenas para a teoria da arquivística em si, mas também em todo o tratamento documental que deve ser respeitado pelos arquivistas ou por aqueles responsáveis pela custódia de documentos. Ok, aqui deu uma aula sobre o princípio de proveniência, né? Já fica a dica aí, ele está falando que vai além da arquivologia, tá? O que esse princípio determina? Vamos lá, quer saber o que é o princípio da proveniência? Os documentos devem ser organizados na mesma ordem emanada pela administração que os produziu. Polêmica essa questão, vamos lá. B. Os documentos devem ser mantidos nos territórios em que foram produzidos. Não, aí tem a ver com territorialidade. Está fora. Os documentos possuem caráter único, independente de seu suporte, formato. O que diz caráter único não é esse princípio, tá? Os documentos devem ser organizados respeitando as competências das atividades da instituição produtora e, consequentemente, não devem misturar os documentos de origem diversa. Tá boa essa aqui, né? Letra E. Os documentos possuem relações entre eles ao refletirem a estrutura, funções e atividades da instituição que os produziu. Bom, a E eu descartaria, mas pode ser que alguém tenha pensado nela, né? Porque beleza, reflete a estrutura, a função, a atividade, né? Então, ou seja, olha, está refletindo a atividade. Mas lembre-se que sempre quando falar em atividade, lembra de organicidade, tá? Então já mata aí. Princípio da proveniência, o que eu procuro memorizar sobre o princípio da proveniência? Respeito aos fundos e ordem original. E veja que a A fala da ordem original, mas a D é muito completa. Os documentos devem ser organizados respeitando as competências das atividades, beleza, da instituição produtora de documentos e, consequentemente, não deve misturar. A essência do princípio da proveniência é o respeito aos fundos. Embora ela se desdobre em respeito aos fundos e ordem original, mas você concorda comigo que se você não tiver não respeitar primeiro o fundo, a ordem original não faz sentido, tá? Então por isso que eu fico com a D. Confesso que eu marquei a D aqui quando eu fiz essa questão, mas eu fiquei assim, falei, puxa, a banca poderia ter feito uma questão linda, né? E esculhambou, ao meu ver também, né? Às vezes você discorda, e o que é natural também. De acordo com a Lei 11.263 de 2018, que dispõe sobre a criação do Arquivo Público do Estado da Paraíba, do Sistema Estadual de Arquivos e define diretrizes da Política Estadual de Arquivos Públicos e Arquivos Privados de Interesse Público e Social, o que é definido como informação registrada, codificada em dígitos binários, acessível e interpretada por meio de sistema computacional. Gente, essa é fácil. Falou em binário, sistema computacional, é documento digital. Tá? Documento digital. Então essa questão foi fácil. Ao atuar na gestão documental, quais são os instrumentos de gestão que podem ser utilizados? Plano de classificação de documentos, tabela de temporalidade, manual de gestão arquivística, tá bonito esse aí, né? Vamos ver a B. Princípios elementares de arquivamento. O certo seria falar de arquivologia, né? As regras para a identificação da idade e os padrões comparativos. Meio esquisito isso aí, né? Eu mataria por esses padrões comparativos de documento. Cada documento é único. Você não vai ficar comparando documento. A Política Nacional de Arquivos Públicos, o conjunto de procedimentos... Política Nacional de Arquivos Públicos. O conjunto de procedimentos e operações técnicas e o arquivamento definitivo do acervo documental. Está falando de instrumento, né? Arquivamento definitivo do acervo documental não é um instrumento.
Tá fora. A produção e tramitação de documentos, tá? A avaliação de documentos. Aqui você está botando a mão na massa já, né? O plano de utilização de documentos arquivístico, o quadro de avaliação da produção documental no tempo e a cartilha de destinação dos documentos. Quase, né? Quase. Aqui está melhor escrito, né? O plano de classificação, beleza. Tabela de temporalidade, não pode esquecer. Quando fala em instrumento, pessoal, a primeira coisa que tem que vir na sua mente, pelo menos na minha, vem a tabela. Tá? A tabela é indiscutível, é o primeiro instrumento. Mas o plano, sim, óbvio que o plano é importante. E o manual, ainda mais. Então, letra A, parte para o abraço. Tá? Como assistente administrativa, é de sua atribuição auxiliar na racionalização dos procedimentos para gestão documental institucional, a fim de integrar a política de informações em arquivos, seja esta de natureza pública ou privada. Em qual ou em quais fases no contexto arquivístico você estaria realizando as atividades de elaboração e de emprego de plano de classificação? Pessoal, essa aqui é uma pegadinha, tá? Mas já grave no seu coração, memorize que plano de classificação é na fase corrente, tá? Fase corrente. Plano de classificação acontece na fase corrente. Só lembrar do protocolo, que você mata também. Para os fins da Lei 8.159, que dispõe sobre a Política Nacional dos Arquivos, são considerados arquivos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos. Beleza. Sinal alternativo que apresenta todos os entes que produzem e recebem documentos previstos nessa lei. Bom, primeira coisa que eu procuraria, igual na letra A, órgãos públicos e instituições de caráter público. Cadê as privadas? Cadê as pessoas físicas? Entidades privadas, beleza. Órgãos públicos e instituições de caráter público. Cadê as pessoas físicas? Órgãos públicos, beleza. Instituição de caráter público, beleza. Entidades privadas e pessoas físicas. Opa. D. Pessoas físicas emancipadas. Só as emancipadas? Instituição de caráter público e entidades privadas. Não, tá fora isso aqui. Organizações não governamentais, órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas. Cadê as pessoas físicas, né? Não pode faltar as pessoas físicas. Então, tá certo. Certo, gabarito letra C. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, ative o joinha, ative o sininho, clique no joinha se gostou. Se não, dá um dislike também, não tem problema.